Olá pessoal, esse é um vídeo bem curto em que eu vou mostrar como a gente utiliza o TST na disciplina, o TST que é o nosso sistema de submissão e correção automática dos exercícios de programação 1. Bom, eu deixei um roteiro aqui, certo? Que é um resumo do que vai ser dito nesse vídeo, mas eu quero explorar esse assunto ou mostrar para vocês como é que se utiliza o TST de forma prática, como se eu fosse um aluno fazendo uma questão e submetendo para correção, ok? Então, qual é a primeira coisa que a gente sabe sobre as questões de programação 1? Que elas estão disponíveis estão disponíveis na internet, certo? Então, eu vou chavear aqui para o nosso browser e tem aqui a lista 1, certo? De programação 1. Lembram que ela está no endereço testonline.appspot.com/l/1, ok? Então, eu, João Arthur, aluno de programação 1, escolhi fazer essa questão Oi Fulano. Vou clicar aqui na questão e vou ler e entender o que deve ser feito nessa questão, ok? Esse é o primeiro passo de um aluno que for utilizar para utilizar o TST. Então eu entendi que a questão recebe uma string como entrada, você vai ler do teclado, da entrada do usuário, e vai imprimir Oi mais o nome que você leu, ok? Então, chaveando para o terminal, como é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se logar no sistema, certo? Então, tst-login.py, Enter. E aí ele vai me perguntar qual é a minha conta. A minha conta é joão.arthur@computação.ufcg.edu.br. A sua provavelmente é @ccc.ufcg.br, seu login esse domínio, ok? Então ele vai perguntar a senha, vocês não se preocupem que a senha é totalmente segura, não é salva a senha, ok? Então eu vou passar a minha senha aqui para me logar no sistema. O que é que aconteceu? A resposta é: você está logado no TST. Bom, segundo passo é baixar a questão, certo? Baixar os arquivos dessa questão. Eu vou limpar aqui o meu terminal e mostrar para vocês que eu tenho um diretório chamado Exercícios Programação 1, em que eu salvo as minhas questões lá. Então eu vou entrar dentro desse diretório, ok? Vou dar um ls para provar que não tem nada. E qual é o próximo passo? Eu vou baixar essa questão. Lembrando que para baixar a questão, a gente usa o tst-get.py, o nome da questão. Vamos voltar para ver o nome da nossa questão. O nome da nossa questão é Oi Fulano. Oi, espaço Fulano. Existem letras maiúsculas nesse nome e existe espaço. Lembra que o padrão da gente é trocar tudo que está maiúsculo por minúsculo e espaço a gente utiliza o underscore. Então vamos voltar lá e vamos fazer tst-get.py oi underscore fulano. Certo? Enter. O que aconteceu? Ele salvou, criou um diretório Oi Fulano. No diretório em que eu executei esse comando, se a gente fizer um ls, a gente vai ver que está lá o diretório Oi Fulano, que é o diretório da questão. Atenção aqui, pessoal. A solução da questão, a sua solução, tem que ser salva dentro desse diretório Oi Fulano, ok? Porque senão você não consegue executar os testes automáticos. Então vamos lá. Segunda parte, obviamente, eu vou implementar a minha questão, ok? Você pode utilizar qualquer editor de texto, eu vou utilizar o meu preferido aqui, que já está aberto, que é o Sublime. Então vou escrever o código para essa questão. A gente sabe que para ler o nome da entrada padrão, a gente usa a função raw input. E eu vou imprimir print oi, vírgula, o nome que eu li. Ok? Então, vou salvar essa questão. Lembre-se, você tem que salvar no mesmo diretório. Então, save as, no mesmo diretório que foi criado. Então, exercício de programação 1, está aqui, Oi Fulano. Eu vou salvar a minha solução aqui dentro, certo, pessoal? Então, salvei a minha resposta lá. E vou utilizar agora o comando para verificar se eu passo pelo menos nos testes principais ou nos testes iniciais que existem, que foram baixados quando eu fiz tst.get. Vou voltar para o nosso terminal, ok? Vou dar um ls, vocês vão ver que agora vou entrar dentro da pasta, Oi Fulano, limpar o terminal aqui. ls, está aqui a minha solução, certo?
Primeiro, obviamente, você tem que executar a sua solução, utilizar o próprio Python para ver se não tem algo de estranho, certo? Então, Python solução, e aí eu vou passar o nome, sei lá, Marcos, e ele imprimiu Oi Marcos. Bom, eu acho que está funcionando, testei ela, vou usar o TST para testar, para utilizar um teste que o professor já baixou quando eu fiz tst-get. Então, se eu fizer tst.py a solução, o que é que vai acontecer? Ele vai me dizer, olha, você passou no teste inicial, ok? Então, eu já tenho confiança. Por quê? Porque eu já executei a minha questão utilizando o Python, vi que está funcionando para um caso, já executei o teste e está tudo ok até então, então eu tenho segurança de enviar essa questão para correção automática, certo? E aí vem o outro comando de envio de questões. Como é o comando? tst-send, de enviar em inglês, .py, a minha solução, solução Q1. Então, quando eu dou Enter aqui, o que é que vai acontecer? Ele disse, olha, a sua submissão foi salva, e isso aqui é o identificador da sua submissão. Isso aqui é importante porque isso lhe garante que a sua solução já está no nosso servidor, ok? Então, vocês não precisam enviar o mesmo arquivo duas vezes. Basta enviar uma vez e receber isso aqui e a sua solução já foi para o nosso servidor. Lembrando que, para verificar se você acertou nos outros testes adicionais, a gente volta para o browser. Vamos lembrar do endereço, que é bit.ly/resultados tst, certo? Eu vou fazer um refresh aqui, porque ele salva os últimos resultados, e está lá o meu resultado de Oi Fulano. Eu acabei de submeter, essa é a minha quarta submissão, eu havia feito outras submissões, certo? Esse é o nome da questão, e está aqui. Foram executados 2 testes na minha questão, e eu passei nos 2, certo? Ok? Note que nem sempre eu vou passar nos 2 testes. Eu vou modificar a nossa questão aqui um pouco, ok? Vou abrir aqui o editor de texto. Vou modificar essa questão. Vamos supor que eu tenha escrito, ao invés de print, eu tenha me confundido e escrito print-s. Print, ok? Então, vou salvar, certo? E vamos supor que eu não executei essa minha questão antes de verificar se estava certo ou não. Eu fiz um tst-send.py solução Q1. Vou enviar de novo. Note que eu estou enviando de novo porque já é um arquivo atualizado, certo? Então, vou enviar. A questão foi recebida. Vocês podem ver que diz que a submissão foi salva e está aqui a chave, ok? Então, isso garante para a gente que a nossa solução está lá no nosso servidor. E aí, eu vou checar o resultado dessa minha submissão, certo? De novo, vou para a nossa página de resultados, bit.ly/resultados tst e vou fazer um refresh aqui, ok? Então, até agora a gente não recebeu nenhuma atualização, a gente tem que ter paciência porque o servidor pode estar com algum problema. Tá lá, recebi uma nova submissão. Antes a minha era a 4ª submissão, agora é a 5ª. O que é que aconteceu? Nos 2 testes deu esse S aqui. S significa erro de sintaxe. Eu vou deixar no vídeo, como comentário durante o vídeo, o que significa cada uma desses caracteres que a gente utiliza para fornecer o resultado para vocês. Ok? Bom, uma última coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Imagine que eu vou voltar aqui para o nosso editor de texto e aí eu imprimi Oi com letra minúscula, o nome, certo? Vou salvar, salvei, e vou testar de novo como a gente aprendeu a testar no terminal. Como é que a gente aprendeu a testar no terminal? tst.py, o nome do arquivo, solução Q1. Ok? Então, quando eu dou Enter, o que é que aconteceu? Asterisco. Asterisco é um caractere que me diz, olha, a sua questão está quase certa, falta algum pequeno detalhe. Bom, se eu quiser saber mais informação sobre isso, eu preciso usar o tst.py -v no modo verbose e a minha solução, ok? Então, quando eu dou Enter, qual é o resultado desse comando? Vamos analisar aqui. Olha, está aqui a execução, um asterisco, continua. Está aqui a entrada. Está aqui o que ele esperava que fosse a saída,
certo? Isso aqui é o que a gente espera, que o programa espera que você faça, que você imprima Oi Dalton. Só que a saída observada não foi Oi Dalton, foi Oi minúsculo Dalton, ok? Então, nesse caso, a gente consegue ver claramente que a diferença está no Oi Dalton aqui, está no Oi minúsculo e no Oi maiúsculo, ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Tem um resumo aqui, só relembrando. Primeiro você tem que fazer login, fornecer o seu e-mail e a sua senha. Você só precisa fazer isso uma vez, obviamente. Você depois tem que usar o TST GET e o nome da questão, usar o TST para verificar se você acerta nos testes locais e depois enviar para ser submetido a novos testes. E, obviamente, checar o resultado em bit.ly/resultados TST. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.